Na Globoplast, criamos embalagens que cuidam de produtos, pessoas e do planeta. Contamos com uma estrutura moderna e processos de alta precisão, investindo em tecnologia e práticas sustentáveis para oferecer bisnagas plásticas com os mais altos padrões de qualidade. E desse compromisso nasce o Perfectube, uma bisnaga que une sustentabilidade, inovação e responsabilidade social em um só produto. Produzido com polietileno verde, derivado da cana-de-açúcar, o Perfectube alia alta performance a uma matéria-prima renovável que captura CO2 da atmosfera e ajuda a reduzir a pegada de carbono. Nosso compromisso com a sustentabilidade evolui de forma consistente e mensurável. Conquistamos pela segunda vez o selo Carbono Neutro CO2. Esse selo reconhece empresas que monitoram, reduzem e compensam suas emissões de gases de efeito estufa. O Perfectube conta com a tampa exclusiva Eco Low Profile, 40% mais leve e feita em PE. Tubo monomaterial, uma solução que reduz o uso de plástico e simplifica a reciclagem. E para tornar o produto ainda mais completo, desenvolvemos a tecnologia patenteada de Braille em relevo, que garante acessibilidade e inclusão. Globoplast. Embalagens inovadoras para um futuro sustentável. Bom, pessoal, hoje estamos aqui em Bento Gonçalves, na Robopac. Estou aqui na sede da empresa no Brasil. Estou sendo recebido aqui pelo Gildenor, meu amigo Gildenor, e pelo Simon. Então, primeiramente, super obrigado por receber a gente aqui na Robopac. Você sabe que eu sou suspeito, mas eu adoro o Sul, né? E eu falo assim, não é que eu adoro o Sul, eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Desculpa, catarinense, paranaense, mas eu falo, cada um é um lugar. Quando a gente fala que é no Sul, fala Rio Grande do Sul, é um lugar muito especial e um dos motivos a gente vê que aqui é um Brasil que deu certo, que
todo mundo arregaça a manga para trabalhar. É isso que fica a mensagem, para que os outros, não que não façam, continuem fazendo ou façam mais, né? Mas enfim, vamos lá. Então, aqui no episódio 65 do podcast Pode Embalar em News, né? Então, primeiramente, Juliano, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, depois você vai falar um pouquinho da sua trajetória, tá? Bora Vamos lá. apresentar, e o Simon também, por favor, aí. Muito bem. A gente já se conhece há bastante tempo, né, cara? Então, meu nome é Judenor. Eu estou aqui como CEO da companhia, né? Desde o início, né? Porque eu sou fundador dela desde 98. Enfim, estamos aí com um time bom que nos ajuda a segurar as pontas e fazer a empresa crescer, né? Então, basicamente é isso. Depois a gente entra nos detalhes da história, né? Certo. E aí, Simon? Ok, bom, o Simon, né, estou aqui como gestor de marketing aqui da Robopac, né, então é uma empresa que a gente tem um zelo muito grande, né, nós percebemos, né, a evolução da empresa ao longo dos anos. A gente tem um lema aqui, né, que a gente fala muito de fazer tudo bem feito, o melhor ser. Isso só é possível por conta das pessoas, né, um time aqui muito unido, um time que realmente veste a camisa. Então esse é um diferencial da empresa que eu vejo como um ponto muito importante. Muito bom, muito bom. Bom, agora, Juliano, agora vem aquela parte que eu falei para você que eu adorei, que a gente estava no evento uma vez da Bimac, que eu vi você falando. Me fala um pouquinho aí da sua pequena trajetória, né? Mas eu falei assim, é bacana, tem um tempo aí para você falar, porque eu achei muito legal. Fala aí como tudo começou e pode voltar até lá na origem. Bora lá, bora lá. Não, a história, cara, ela é longa, né? Daria aqui umas conversas boas e alguns episódios e... Uma série, né? E até acompanhado de um vinho bom, né? Opa. Você falou que é um prazer estar aqui. Eu te falo que para nós é um prazer receber pessoas como você, gente do bem, numa terra maravilhosa como é a nossa, né? Eu sou um apaixonado pela nossa cidade. Eu aprendi isso depois de alguns anos estando aqui, quando eu comecei a andar pela região, ou por cima voando, ou andando de bicicleta, ou caminhando aí, mas enfim, entendendo um pouco da história da cidade, da chegada dos nossos imigrantes aí, e aonde como tudo foi construído, e aí ver a beleza como está essa região. E eu recebo pessoas de todo lado aqui e se apaixonam pelo que a gente tem. Nós temos próximo a 68 vinícolas na cidade, né? E assim, são vinícolas boas, a gente está evoluindo nos vinhos. Então, eu gosto de falar sobre a nossa terra aqui, porque ela é maravilhosa. Eu tenho orgulho de estar em uma das cidades melhores do Brasil, ou a melhor cidade do Brasil, para morar. Desculpa, eu vou até mais além, viu? Não é exagero de dizer que no mundo. Eu viajo bastante, né? E a gente tem uma terra aqui maravilhosa, um povo bom, lugares espetaculares. Nós temos uma culinária assim, ó, é impressionante, né? Eu vou muito para a Europa e nós não ficamos devendo nada para ninguém em culinária, em vinho, em recepção, em beleza, em paisagem. A gente não fica devendo. Nós temos, e depois nós vamos além disso, né, na parte industrial que a gente tem aqui nessa região, né? Um polo moveleiro, um polo metal mecânico, um polo vinícola, turismo. A cidade se completa, né? Ela é especial, né? Eu adoro essa cidade de verdade e tem um povo diferenciado. Nós temos o sul do Brasil, que é muito legal, é muito bom. Tem várias cidades que crescem, que evoluem, mas eu acho que aqui a gente tem uma composição do crescimento, o bem-estar, o bom de viver, o turismo. Então, nós temos um completo aqui, né? Então, obrigado por estar aqui, por nos escolher para fazer esse bate-papo. A minha história, ela começa, e eu vou só contar um pedacinho que talvez tu ainda não tenha essa informação, né, Ricardo? Mas eu sou de uma família de 14 irmãos, né, família muito pobre.
E imagina assim que com 7 anos eu lembro que eu ia para a escola e eu ia caminhando, né? A escola era 2 quilômetros de casa e eu ia caminhando e pé descalço, né? E eu só tinha um calçado, né? Que era uma tal de conga, né? E só tinha aquele, e ele tinha, no início ele era grande, né? Porque depois ele durava bastante tempo, e durava mais que ano isso, né? E um só. E colocava na escola para ficar com o pé quentinho, né? Era isso que tinha de calçado, né? Então, vem uma trajetória, né? A época do chinelo de dedo que botava um prego embaixo quando ele quebrava, né? Fazia isso, né? Isso era normal para nós, né? Não tinha energia elétrica, era na roça, via na roça, e fiquei na roça até os 13 anos. E daí que eu resolvi sair, eu digo, cara, isso aqui não é para mim, eu preciso construir minha vida, né? E tu vê que quando existe uma veia de dar certo, a família dar certo, os 14 irmãos, uma faleceu pequenininha, recém-nascida, e os 13 que restam, todos trabalhadores, todos independentes, e ninguém partiu para bebida, nem para droga, para nada, e sabendo que nós tivemos um pai alcoólatra a vida inteira, né? E mesmo assim a gente seguiu o caminho correto, né? E alguns evoluíram mais economicamente, mas todos estão bem, todos são independentes e todos estão construindo sua história, né? E aí eu saí da roça, né, com os 13 anos, fui para a cidade, trabalhei de servente de pedreiro por um tempo, né? E aí eu vi que aquilo também não era para mim. Isso sempre aqui na região. Isso já era uma cidade um pouquinho afastada daqui, uns 150 quilômetros daqui, que se chama... Eu nasci, na verdade, numa cidadezinha muito pequenininha chamada Ciríaco. Cidadezinha de uns 3 mil habitantes, talvez. Mais agricultura mesmo, né? E depois eu fui para Marau, que é onde era mais industrializada, aí tinha um frigorífico grande da Perdigão, onde eu saí de servente de pedreiro, fui trabalhar no frigorífico, que com 15 anos naquela época podia trabalhar, né? E era bonito, né? E é o que transformava as pessoas em heróis, digamos, né? Porque naquela época não, só transformava nós em trabalhadores, em honrava os compromissos, e a gente tinha as oportunidades, abraçava e fazia bem feito. Então mostrava o senso de responsabilidade. Total. Tudo que você tem que ter, né? Eu lembro que na Perdigão, o Ricardo, eu começava a trabalhar às 4 horas da manhã. Eu saía às 2 da tarde. E eu ia para casa, eu ia de ônibus, né? Demorava um pouco para chegar em casa. Eu arrumava minhas coisas e ia para a escola, né? E eu chegava de volta às 11 da noite, 3 horas eu tinha que estar acordado para ir trabalhar, né? Era moleque, né? Era um guri novo, né? Desde cedo com essa responsabilidade, né? Já adquirida por conta da situação, né? Exato, né? Desde cedo essa responsabilidade que tinha que carregar, que tinha que se sustentar, né? Que eu não estava aos cuidados do pai e da mãe ali, né? E aí foi seguindo, né? Eu fiquei na Perdigão por um tempo, depois eu saí para ir trabalhar em mecânica de carro, para tentar aprender uma profissão que parecia ser melhor. E isso em Marau, né? E aí eu passei pelo processo do militar ali, não entrei, né? E aí eu disse, cara, eu não vou ficar aqui, eu vou para outra cidade mais pujante. Escolhi Bento Gonçalves, né? 18 anos. E vim para cá e aqui tinha um emprego, como tem hoje, né? Emprego sobrando, assim, faltava gente para trabalhar. E eu fui trabalhar de imediato, assim, no primeiro dia de caminhada ali eu consegui emprego, né? Eu lembro que eu vim para cá sem dinheiro, eu cheguei aqui com, hoje, talvez R$800, assim, né? E aí comprei um colchão e um fogãozinho o mais barato que tinha na Gás, né? E comecei a vida por ali, disse, vamos embora, né? O apartamentinho pequenininho, mais barato que tinha para alugar, e vamos embora. E aí eu consegui um emprego numa mecânica de caminhão,
Fiquei pouco tempo e consegui o emprego que eu queria, que era em uma fábrica de máquinas, dentro de uma fábrica de móveis, né? Era um setor da fábrica de móveis que fazia máquinas. E ali eu aprendi um pouco sobre o processo de máquinas, e aí passei por outra empresa depois, e tomei a decisão de iniciar um negócio, né? E aí eu convidei um colega, né, que ele foi meu sócio até pouco tempo, o Walter, cara extraordinário, uma figuraça, assim, de um nível de confiança absoluto, assim, aprendi muito com ele, a gente tem uma relação boa até hoje, Walter Scarmin, e ele me disse, tu é maluco, vamos começar um negócio como? Ele, tu gosta de festa, tu não tem muito controle, né? Ele, como é que vamos? Não, vamos começar que vai dar certo. E a empresa, nós começamos em um porão, né? Inclusive o falecido Cosme, ele era o pai da minha esposa, né? Ele que me intimou a nós fazer um negócio. E eu disse, olha, a gente pode até fazer, mas eu preciso levar um parceiro junto, que era o Walter. Tinha um conhecimento absurdo, assim, em operar a máquina, né? Operar torno. E aí a gente começou em 98, né? 28 anos, né? De empresa. Começamos com metalúrgica Comasc, que era Cosme, Marchiori e Scarmin, né? Aí depois o Cosme saiu e nós se tornamos IMSBO, Indústria Mecânica São Bento, porque nós estávamos no bairro São Bento. Uhum. E aí passou por um processo, a empresa sempre muito dura, assim, sempre muita dificuldade, né? Porque a gente não tinha experiência, não conhecia a gestão, não conhecia a administração, só trabalhava, né? Só trabalhava. Essas coisas também na época, não que não tinha, né? Você está falando até final dos anos 90, tudo bem, começou, mas até esse termo mesmo, de certo modo, é uma coisa um pouco mais recente, né? Palavras mesmo de gestão, tanto a questão de governança, hoje você fala tanto em ESG, mas falando na questão de planejamento, você não via isso antes, não que não existia, você não ouvia hoje, é lição de casa, né? Você tem que ter. Então, mas eu acho que a essência de tudo é importante. Bom, o importante é vamos trabalhar, né? É lógico, você precisa ter o controle administrativo para saber, né, se você está gastando mais, né, todo esse controle para saber que caminho que você está indo, né? Mas eu acho que é bem isso mesmo. Mas não tinha muito controle, tá, Ricardo? Nós assim só trabalhava. Mas trabalhava. Eu não sabia quando tinha dinheiro, não, mas que eu não tive formação, pouco estudo, e fui começar trabalhando e enfim, com manutenção de máquinas inicialmente, depois a gente começou a fabricar peça para máquina. A gente começou em 98 com 21 mil reais, né? 13, 4 mil dólares na época, né? Uma empresa com isso. Nunca mais botamos dinheiro. Passamos vários anos sem tirar também, né? Muitos anos. Mas a gente nunca mais teve a necessidade de colocar dinheiro, né? Por quê? Porque não tinha como. Tinha que produzir para poder sustentar o negócio. E deu muito mais certo do que errado, né? E a gente está com 28 anos e sempre teve progresso, tivemos dificuldades e tal. E passando aí por coisas aí também, né? Eu digo, lógico, você tem planos, o governo, tudo bem. Isso daí foi mais anteriormente, mas eu digo nessa trajetória, você vai vendo também, né? Questões econômicas, enfim, muita coisa, né? Não, exato. E aí vem um ponto bem interessante, cara, porque é o seguinte: se eu pegar os 28 anos da história, eu não lembro ter passado por governos maravilhosos, né? E a gente conversa com pessoas mais maduras ainda, com 50 anos de experiência econômica, né? Eu digo que eu tenho talvez 15 anos de experiência econômica, embora tenha empresa há 28 anos. Porque até então, ali os primeiros 10, 12 anos, eu não me apegava na questão econômica, entender os cenários, né? Aí depois disso comecei a entender um pouco. Mas aí eu faço, com frequência, alguns questionamentos a pessoas mais velhas, né? Que tem 50 anos de cancha econômica, conhecem.
E sempre foi uma confusão política, econômica, corrupção, bagunça, né? Vamos dizer a verdade, né? Sempre foi. Nós tivemos momentos, fazer um remember, olhar, no passado não tem. Então, hoje, eu acho que a gente vive um cenário econômico político péssimo, né? Mas eu não posso me apegar nisso. Então, eu não assisto notícias, né? Eu tenho um canal assim que eu olho porque é a verdade, não tem opinião, é verdade. Olho isso para ter uma base, para ter conteúdo, para ter saber matéria. O que está acontecendo, né? uma visão mais para rodar a conversa, neutra, imparcial, né? Oi? Para rodar uma conversa, né? Isso, para você saber, não tá fora do mundo, não estamos né? fora do mundo. Mas o foco é aqui. A gente tem que focar no negócio nosso, no segmento, nos clientes, nos fornecedores. E na essência de quando você começou, que é o quê? Exato. Trabalhar. Trabalhar e fazer bem feito. Então a gente tem mais história para contar, mas foi uma trajetória de trabalho, de fazer bem feito, de agir corretamente, de valorizar 4 pilares que sustentam um negócio, né, que são os colaboradores, os funcionários, né, os fornecedores, o cliente e o acionista. Quando a gente pensa nesses 4 entes e dá a mesma importância para todos, que um fornecedor não pode ser tratado com desrespeito, porque sem o fornecedor a gente não produz, sem o cliente, ou sem o acionista, ou sem o colaborador a gente não produz. Então são 4 entes extremamente importantes e ninguém melhor que ninguém. Né? Levar a sério isso, tratar com muita responsabilidade e respeito, todos. Né? E aí que a gente leva esse valor carregado conosco. Tem um valor que nós temos nas nossas premissas, está explícito, né, que é inconformismo. Mas nada mais é do que fazer bem feito sempre. E melhor. E melhor. E melhor. Não se conformar. Isso aí já pode melhorar. Tá bom, tá tudo mais, pô, ficou, é lógico, você não ser, mas falou, dá para melhorar mais, é lógico. E isso faz com que você sempre busque essa melhoria contínua. Não Exato. De ser também assim, mas de ter a melhoria contínua, porque é isso que o mercado espera, né? E são valores que estão disseminados, né? Toda a equipe, todas as pessoas compraram isso, né? Aceitam esses valores e executam isso no dia a dia. Então, isso reflete em todas as ações que a gente acaba executando. Esses valores estão muito presentes. Isso é muito importante mesmo, porque não adianta, isso daí, isso se torna um hábito, né? Ao mesmo tempo, a gente está muito acostumado a ter hábitos que não são, não vou falar não apenas saudáveis, mas saudáveis em todos os sentidos. De repente é aquilo, falta, né, você ter referências, né, para pegar e falar, poxa, que legal, você torna aquilo lá no hábito, né, coisas que são positivas, né, que atrai, né, e isso acaba virando uma cadeia mesmo, né. Algo natural, né? Natural. Fica só do discurso, né? Exatamente. É algo que realmente acontece de forma muito natural entre as atividades. Exatamente. E assim, porque tornou um hábito, e quando o hábito é uma coisa, hoje, eu costumo dizer, é até engraçado, tá, falando com vocês assim, às vezes quando, você já deve ter acontecido, mas vocês que sempre tem essa questão da busca da melhoria contínua, alguém chega e fala assim, é mais difícil, mas tá bom, tem um cliente, alguém chega e fala, poxa, é legal que vocês fizeram isso, a gente está fazendo porque é hábito nosso, a gente já tem esse padrão para fazer isso. Tamanho, eu vejo, na minha visão, como algumas coisas, a sociedade perderam alguns valores. Né? Não estou entrando não apenas nisso, mas os valores realmente ele vem até de base, de casa, e isso repassa para o seu mundo profissional. E aí você começa a fazer algumas coisas e a pessoa fala que legal de se fazer isso. Mas o que eu estou fazendo não é normal. Né? E isso acaba sendo muitas vezes pontuado como algo positivo, só que para nós que viemos já habitualmente que tem que ser desse jeito, eu acho que isso que é a continuidade, você vê, porque senão começa a virar, né, se acostumam com coisas que não são boas, hábitos são bons. Isso é normal de ser desse jeito. A gente está acostumado, né, algumas coisas no Brasil, e eu falei, isso que é o pior, quando a gente fala que estamos acostumados. Não pode acostumar.
tem que ser inconformado. É isso aí. É isso aí. Né? E aqui nós temos. O Simon pode colaborar aqui com essa parte, inclusive, que eu vou abordar. O que acontece? Hoje a gente tem 232 funcionários aqui. E eu sempre digo assim que a gente você precisa ter um grupo que, se você tiver que fazer uma seleção para reduzir quadro, não seja fácil. Você tem que ter dificuldade em fazer essa seleção de tirar pessoas do quadro. Porque é sinal que você tem um grupo bom. Então, se eu tiver que selecionar 5 pessoas de 232 para tirar do quadro, para redução de quadro, eu não saberia quem fazer. E nós vamos ter dificuldade no time em saber quem a gente vai tirar. Né? E o Simon pode colaborar com isso, porque não é só a minha voz transmitindo isso. Né? O Simon tem uma história legal com nós também, que ele começou aqui, depois ele saiu e voltou, né, Simon? E aí tu pode ter também contar pro Ricardo aqui um pouquinho de como foi isso e como tu vê a Robobank hoje, né? Acho que é bem interessante. Minha história, né, começou com a Robobank lá em 2005. Então nós pegamos aí essa fase inicial que o Dan comentou ali dos 10 primeiros anos da empresa, né? Então foi muito visível, né? Como era antes, né? Depois tive o momento de saída e o retorno, né? Então, já estando fora, participando de outros negócios, né? A gente ficou evidente, né? Os diferenciais que realmente estavam presentes aqui e estavam sendo alicerçados, né? Pensando no futuro, pensando na frente, né? Então, isso realmente foi muito possível visualizar antes e acompanhar que hoje o resultado que acontece é um trabalho que começou já há muito tempo. E, de fato, né, não é porque o jogador está aqui, ou enfim, né, realmente as pessoas que estão aqui são diferentes, a gestão é diferente, né, e como o jogador também comentou, se tivesse que mudar alguma coisa ou reduzir quadro, a dificuldade seria tremenda. E as pessoas que estão aqui, que foram escolhidas para estar aqui dentro, realmente têm as suas particularidades que são especiais, que são diferenciadas. Né? Isso é muito importante no nosso trabalho aqui de gestão, porque isso é o que vai construir o legado de agora em diante, né? Então, foi muito importante, né? Eu vejo assim, essa experiência lá fora, para realmente entender quais são os diferenciais aqui da Robopai. Isso realmente faz total diferença aí no dia a dia das pessoas, da companhia, do crescimento, da preocupação com os clientes, com os parceiros, fornecedores, acionistas, né? Então, isso é muito importante, valorizar essas questões, que de fato é o que dá alicerce para a empresa continuar nesse crescimento que vem aí ao longo dos anos. Muito bacana. É bom pegar o depoimento aí, ó. Muito bacana exato, isso, né? exato. De ter essa... Muito bacana. Você falou que você tem outras histórias. Eu imagino que você deve ter um caminhão de história, pode dizer, você deve ter aí várias carretas de histórias, não, né? Tem sim. Mas, até aproveitando um pouco aqui Até, Ricardo, assim, só uma história que é legal, é que no início eu tinha que... Quando vendemos a primeira máquina, eu lembro disso. Vendeu lá para Minas e eu fui instalar a máquina. Né? Nós éramos eu, o Walter e mais 2 ou 3 funcionários, né? E eu fui instalar a máquina, e aí eu coloquei um macacão para instalar, e depois tirei o macacão, coloquei um blazer, uma camisa para ir tentar vender em outra fábrica, né? E com a letra de ferramenta e a outra com o paletó para ir visitar cliente. Os dois uniformes. Os dois uniformes, né? E era assim, foi assim por muitos anos, né? E então, por isso que são bagagens e bagagens, né? De história para contar. Vários episódios, né? E tem muita história boa aí. Eu falei que no meio das histórias boas deve ter histórias engraçadas até, Muito né? engraçado. Tem demais. São coisas assim que gravam, né? Ainda mais rodando o Brasil, né? Nossa, deve ter bastante coisa aí. E é de uma época que o vender era realmente vender, né? Era vendedor, né? Hoje a gente nós nem trabalhamos mais com vendedores. Nós trabalhamos com especialistas. O cartão de visita do nosso pessoal de vendas não está com o vendedor. É especialista, porque
Aí tem uma sacada dentro disso também, né, Ricardo, que eu pedi para colocar especialista em embalagem, em envase e em embalagem, ou em movimento de pallet, enfim. Por quê? Porque o cliente tem que saber que ele está sendo atendido por um especialista e não um vendedor. Aí tem a responsabilidade de eu fazer o melhor para o cliente. Eu sou um especialista. Né? E o próprio profissional, quando ele olha o cartão dele, ele vai, pô, eu sou um especialista, então ele tem que ser bom mesmo, né? Tem que fazer jus, né? Tem que fazer jus, né? E por isso a gente tem tanto treinamento. Treina demais. A equipe de especialistas tem treinamento toda segunda e a cada 15 dias na sexta. Né? É 1 hora, né? E não é 1 hora. E é o time que treina o outro, né? O Simon que vai lá fazer um treinamento pro time, os outros colegas, enfim. Né? Então, o time... E é bem interessante, né? E gera uma sinergia muito legal. Né? E é um treinamento que realmente não é algo montado, né? É realmente preparado para a nossa realidade. As dificuldades, as ações todas, né? São treinadas ali dentro do nosso contexto, nossa realidade, a troca de experiência. Então, isso realmente é muito produtivo, né? Realmente contribui para a produtividade. Isso aí. É sensacional. Né? É muito bacana ouvir isso que vocês estão dizendo, porque normalmente eu falo, o vendedor, né, é que eu estou falando, é aquela época que fala assim, o cara é um bom vendedor. Eu falei, mas ele sabe o que ele está vendendo? Aí é que está a questão. É verdade. E é isso que dá para ver que realmente vocês têm incorporado aqui dentro isso. Ele tem que saber o que ele está vendendo, né? Não ele tem que saber a solução, né, para aquela empresa, né? Eu preciso disso daqui, tudo mais. Estou com a solução aqui. Mas você falou, faz isso. Aí a pessoa do outro lado começa a fazer várias perguntas e vê que o especialista responde. Falei, o cara sabe mesmo. Falei, pois é. Falei, ou seja, não é um vendedor só, né? Modo de dizer, é um completo, porque ele tem a visão. Então ele é um especialista mesmo naquilo. A venda é óbvio que você tem que ter determinados departamentos, tudo, mas é muito importante que a pessoa que ela está vestindo a camisa da empresa, ela tem que saber, né, daquilo que ela está realmente oferecendo a solução, né, para a pessoa, de maneira muito clara. Isso é muito claro. Só que, por isso eu falo, muita empresa não faz isso. E algumas, quando fazem, eu falo assim, é um diferencial. Sim e não, ao mesmo tempo. Porque eu falo, por um lado, eu falo assim, você tem que saber o que você está vendendo. É isso, porque ver se já tem isso incorporado dentro. Exato. Então, vamos mandar um especialista, é para isso, é para aquilo, é para tal área. Então, isso é muito bacana. E esse especialista, ele precisa conhecer o produto que está vendendo, a solução e o processo do cliente, né? Você falou tudo, processo. E assim, Ricardo, a gente não empurra nada. A gente precisa entregar uma solução para o cliente que ela faça o cliente gerar resultado para outros negócios. Que nós não estamos preocupados com o negócio que está acontecendo agora. Eu estou vendendo isso aqui. Estou preocupado com isso. Não. Eu estou pensando no próximo. Você já está olhando. Se nós vendermos a coisa certa e atendermos de forma respeitosa e eficaz, né, a próxima venda é a consequência disso. Né? Ela não é porque o vendedor vai lá conversar e contar a história. Não. A gente nem sabe fazer. Né? A gente sabe pensar, o especialista vai no cliente, ele faz o levantamento, ele entende, ele traz, põe na mesa da engenharia de aplicações, tem um time de engenharia de aplicações somente, que vai estudar o projeto para o cliente, a solução para o cliente ideal, e vai levar, a partir dali vai ser construída a proposta, né, para que, com testes, inclusive, a gente tem laboratório para testes, analisa, não porque eu quero chegar e cumprimentar todo mundo que a gente vender máquina, poder olhar no olho e dizer assim, tá tudo certo, né? Eu não quero desviar caminho, não serve. Né? Então isso é uma premissa importante que a gente tem aqui. Muito importante. Nós defendemos com unhas e dentes, né, Simon? Não, e tem mesmo, porque isso aí são valores, né? Valores que são inegociáveis, né? Você tem que
é isso. Ô, Júnior, eu sei que aí você teria algumas outras histórias, mas a gente também, se for lembrando, pode falar, tá? Não, Que é boa, legal, porque às boa. vezes quando fala, a gente entra num assunto e acaba lembrando. E a diferença é essa, quando a gente está fazendo aqui Eu acho que, Ricardo, uma coisa importante que eu não te contei e que faz parte da história e é um momento importante, né? Foi quando, em 2011, por aí, a gente percebeu que o nosso limite, olha só, nosso limite de capacidade ou competência de gestão, eu e o Walter, tinha chegado no limite, assim. Cara, a gente não tem mais competência suficiente para gerir esse negócio. E a gente buscou alternativas, né? Tá, vamos fazer o quê? Né? A gente estava conflitando, né? Estávamos conflitando, mas para não conflitar muito, um concordava com o outro e seguia daquele jeito, né? Nós chegamos em, se não me engano, 2009, 10 ali, a ter 190 funcionários, né? Em 3 unidades. E com faturamento, né, um oitavo do que faz hoje, né? Então, aí a gente olhou e colocou na mesa, a gente precisamos buscar um caminho. Ou eu te compro, ou tu me compra, para a gente tentar, né, ter uma paz maior, né, no negócio. Mas aí não tinha grana um para comprar do outro. E como também, talvez competência para seguir sozinho também não, né? Porque eu era mais comercial, mais, né, nesse relacionamento, e o Walter era técnico, né? O Walter sabia tudo sobre técnica. E aí a gente começou a buscar caminhos, né? E nesse meio, para encurtar a história, em 2014 apareceu a Etna Group, ou a Robopac no nosso caminho. E a gente resolveu vender participação para eles, né? E depois de um tempo o Walter saiu, não faz muito tempo, foi em 2023, o Walter saiu total. E eu fiquei na sociedade, eu e os italianos. É uma família, a família Aurélia, um pessoal super bacana de lidar. E uma empresa que tem os mesmos valores que nós, né? Então, de fazer bem feito, e fazer bem feito mesmo, não é fazer de conta, né? E o respeito, essa questão de progresso, crescimento em ordem ou sustentável, né? De uma forma sustentável. E foi uma acertada muito legal isso. Né? Isso foi uma, vamos dizer, uma virada de mesa, né? Foi muito assertivo. Né? Porque nós não foi trazer tecnologia, foi aprender gestão. Né? O que nós aprendemos e o nível de confiança que se tem, nós não tem ninguém deles aqui, nunca teve ninguém da família Aurélia aqui, dos italianos. E muitas vezes, eu vou te falar, devem fazer uns 5 anos que, menos de 5, porque 3 anos, né? 23 que teve aqui os sócios lá para o aniversário da empresa e que nós sacramentamos a compra das cotas do Walter. Porque assim, senão eles não vêm. A gente tem, obviamente, o reporte de toda a parte financeira, fiscal, estratégica, enfim, debate questões estratégicas, produtos novos, tudo é muito trocado, mas a gente tem tocado aqui muito bem. E não sou eu que faço, né? Quem faz é o time, né? Então, tem um grupo de gestão nosso que é espetacular e tudo gente que cresceu aqui, né? Foi se moldando, evoluindo dentro da nossa cultura e aprendendo. E um negócio interessante é que nós tentamos trazer gente de fora para a gestão, não deu certo. E até mesmo, muitas vezes, quando traz pessoas até para o time de vendas, não consegue engrenar. Porque o nosso jeito, a nossa cultura, nosso caminho traçado de fazer certo e bem feito, acaba os caras acabam não se enquadrando bem e saem por natureza, sem a gente fazer força. E acaba sendo aquela coisa que, na verdade, eu falo, é a mesma coisa que você vai atuar em alguma região, né? Você pega, por exemplo, o Brasil, que é continental,
e você chega lá e fala, não, ó, vou fazer desse jeito, tá? Porque a nossa cultura, eu falei, opa, você tá naquele território. Exato. Né? Tanto que a gente vê empresas de fora, às vezes até de setores como um todo, varejista, alguma coisa, que fica um tempo, depois sai, porque não entendeu. É lógico que aqui tem, a gente volta para o início da conversa, quando a gente falou muito, realmente no Brasil é um desafio, com tanta burocracia, tributação, toda essa sopa de coisas complexas. Mas por isso que é importante saber bem a cultura local, de cada região, e vir para o time e falar, opa, eu tô entrando no time, me mostrem como é que é, porque eu tô vindo. Eu tenho esse hábito, mas você está num outro time. Lá você jogava de tal jeito, aqui você vai jogar dessa maneira. Se você se dá bem nessa maneira, ótimo, você vai ter sucesso. Se não, a pessoa mesma acaba saindo. É isso aí. E uma coisa importante, né, Ricardo, é que eu trabalho aqui para ter sucessão, ou seja, braço direito em todas essas funções mais estratégicas, né? Então, cada um precisa ter o seu sucessor, né? Eu estou saindo de férias, ou eu vou sair da empresa. Ninguém tá amarrado aqui, né? Eu já entrego para alguém, né, que pegue o barco e sai e continua remando, né? Continua tocando e não vai dar giro no barco, hein? Né? Isso tem valor para a empresa e tem valor para o profissional que faz isso, né? Eu mesmo estou preparando meu sucessor, eu preparo todo o tempo em preparação para que possa assumir, né, em qualquer momento. A outra visão de longo prazo. Visão de longo prazo. E aí uma das questões também é que a gente que eu carrego isso, né, é a autonomia. A gente precisa dar autonomia para a gestão para poder trabalhar. E até a gente estava falando sobre isso, né? É uma das coisas prazerosas aqui, né, que o pessoal me reporta da autonomia que tem, né? Sempre debate, né, as regras do jogo dentro dessas regras de total liberdade, autonomia, né? Isso torna o dia a dia muito mais leve, né? Uhum. Tu sabe para onde tem que ir e tu vai organizar daquela forma possível ali dentro das diretrizes, né, se tem valores, enfim, está envolvido para chegar no objetivo traçado, né? Então isso é muito disseminado isso também aqui, né? Então essa liberdade, essa autonomia para executar, para fazer as atividades, isso sem dúvida também é parte, né, dessa evolução do método de gestão, né? E é muito presente. Você vê, isso funciona exatamente para você ter confiança, né, dentro do time, para poder agir dessa maneira, né? Exato. E isso é uma coisa recíproca, né? Você acaba tendo esse tipo, e isso é muito bacana. Não é simples, não. É todo um aprendizado também recíproco de um lado, do outro, para você ter, né? Eu sei que muitas vezes o pessoal fala, tem muita, se fala muito, mas eu acho que isso daqui é a imagem, né? Quando eu digo da questão do sucesso, da competência, é isso. É porque tem todos aí, são todas essas lições de casa que vocês estão fazendo, né, para poder atingir o patamar que vocês estão. Vou te falar, o meu sucesso, ele só pode acontecer no momento em que a empresa anda sem depender de mim. Que se eu, para defender que eu sou um gestor competente, eu tenho que ter uma retaguarda que toca o negócio. Eu posso me ausentar, né? E isso, a empresa não para por conta disso. Então, o nosso grupo de gestão, assim, ele anda muito bem. Eu posso me ausentar hoje. Eu fiquei 12 dias em férias agora, poucos dias. Eu não recebi um chamado. Eu não olhei e-mail, né? Eu deixei meus e-mails para o meu assessor responder e cuidar. Tudo certo. Não teve nenhum enrosco, né? Então, isso é férias mesmo. Isso é férias. Não, isso é sucesso, né? Eu falo, você tem que se desligar e ao mesmo tempo você saber que você tem alguém que toca isso, um time que toca isso, que pode dar já pensou, de maneira, né, que você confia. Eu falei, confiança base de tudo, né? Não tá tudo dentro para um celular aí necessitando tomar decisão, não. Eu falo pro meu time aqui, pô, tu tem alguma decisão para tomar? Sozinho tá difícil? Consulta o colega, os colegas, alguns pares, tomem a decisão que provavelmente vai ser melhor, né? Eu brinco que eu sou o auxiliar geral, né, que a gente estava comentando antes. É verdade.
um dia uma pessoa me perguntou, né, o que tu faz na Robopac? Eu sou auxiliar geral, né? E é isso, né? Está aqui para auxiliar as pessoas a fazerem o melhor. Mas, eu vou te falar assim, ó, a minha participação aqui nem dá para dizer que é o maestro, porque teria que ficar ali na frente da banda, né? Não, a gente dá as coordenadas, tem, tu comentaste, né, Simon, do plano que nós temos de trabalho. Cada gestor tem um plano de trabalho construído dentro do último trimestre do ano, que ele vai ser para o próximo ano. Então, nós temos uma agenda para 3 anos, que é construída na nível de diretoria e ouvindo todas as gestões. E a partir disso se constrói os planos de ações dos demais gestores. Eles têm que estar conversando com o plano macro, né? A agenda mestre dos 3 anos. A gente não chama de planejamento estratégico porque é um nome muito prostituído, né? Então, a gente chama de plano de execução, né? Plano de execução, que é o que nos obriga, inclusive, se é um plano de execução, eu tenho que executar. É a orientação, né? E dentro dele, né, como eu falei, né, tem as diretrizes que foi discutido, definido, e a gente vai trabalhar para alcançar ela. Né? E até, Simon, o Tiranor estava falando, né, o óbvio, estratégico, né? Estratégia e execução. Exatamente. Né? A execução você vai ter que fazer mesmo, é aquilo, você sabe, é lógico, vocês montaram, planejaram, tiveram uma estratégia para chegar até lá, mas Fica no papel ali, né? Exato, ele fica meio, né? Agora, no caso de execução, é aquilo, você vai ter que executar e ponto final. Então, você sabe que você tem que se preparar para fazer isso. Né? Realmente, a palavra plano estratégico é aquilo, pode ser que a estratégia não chegou ainda, já a execução, você fala, bom, a gente já passou por todo esse caminho para chegar na execução. Ou seja, você já sabe o que tem que fazer. Exatamente. Senão, o Simon tem todo o planejamento de marketing dele. Todo o planejamento. Então, assim, vai querer entrar um evento novo no plano dele aqui. É provável que não entre, porque está no planejamento. Vai ter algum que pode não acontecer? Pode. Nós vamos conversar e vamos tirar ele. Não vai sair do plano, mas vai lá aparecer como cancelado. Motivo, justificativo, realmente discutido, né? Isso aí. E a gente usa um documento simples, né? É um A3 dentro do Lean Manufacturing, e aí nós melhoramos, né? A gente melhorou bastante ali, né? O nosso inconformismo. Transformamos o A3 em objetivos e ações, porém, conforme executa as ações, os objetivos vão sendo alcançados, né? E tá ligado ao prêmio, tudo isso, né? Então, a gente tem uma ferramenta muito legal que dá autonomia e que funciona demais. Funciona demais. E voltando até nisso que você comentou, em relação à gestão, né, até a equipe, né, algo muito importante também é que dentro da gestão não existe a vaidade, né, funções, cargo, realmente está todo mundo no mesmo nível, vamos dizer assim, para a colaboração, como comentou no início. Né. Realmente o espírito colaborativo de todo, né, independente da função, da área, quando surge uma necessidade, uma dúvida, uma dificuldade, a gente consegue sentir, ser abraçado e ter essa colaboração muito presente ali para realmente as coisas acontecerem. É o senso comum e o objetivo mais importante está todo mundo participando para buscar ele. O time se ajuda, né? É impressionante isso. É muito, muito bom isso. Me diz uma coisa, eu vou falar um pouquinho agora só assim, dos mercados né, de atuação da Robopac, né? E no caso tecnologias que diferenciam, né, a empresa em cada um deles. Assim, quais são os mercados que vocês atuam? Né? Você tem um portfólio enorme, né? E assim, o que você vê de diferenciais também em cada um deles? Bom, nós nascemos, né, em 98 fabricando peça para máquina e manutenção de máquina. Depois a gente migrou fazendo máquina. Né? Então a gente tem a linha de envase, a parte de envase, né, ou seja, embalagem primária, secundária e terciária. Primário é o envase, secundário é o encaixotamento, terciária é no pallet, né, palletizou, envolveu.
Ele se divide, esses três... Desculpa o termo, isso aí se chama ou pode se chamar o final de linha? É o final de linha. O final de linha é a terciária, né? Uhum, É mais para a terciária, né? Uhum. E a gente nasceu com isso e nasceu dentro do segmento produto de higiene e limpeza. E ali a gente dominou o mercado fácil, rapidamente. Hoje a gente tem uma parcela muito grande, acima de 50% do mercado. E bem acima, né? 50, tô sendo até pé no chão, né? É conservadora. E a gente cresceu dentro desse segmento. Depois a gente abriu, né? Hoje a gente está mesclando, tem um mix ali, né? Então nós estamos no higiene e limpeza, dentro do alimentício também. E aí dentro do alimentício alguns produtos, né? Não dá para generalizar categorias, tudo, alguns segmentos. Né? Agro, a gente vai bem no agro, né? Depois alguma coisa no cosmético, né? Bebidas. E daí quando a gente fala em segmentos, né? Quando nós falamos em produto, é que eu pego o invase, daí a gente direciona para um segmento menor, digamos assim, higiene e limpeza, agro, e alguma coisa no alimentício e alguma coisa no cosmético, né? Quando a gente vai para o encaixotamento, abre mais. Tudo que for rígido, e agora lançamos o flexível também, que é uma encaixotadora para embalagem flexível. E quando nós vamos para o paletizador e envolvedor de pallet, aí abre muito, né? Então, aí é imenso. Só para te ter uma ideia, hoje a gente tem máquina de envolvimento de pallet, a gente é líder mundial, considerando as fábricas da Itália e a nossa aqui. Nós somos líder no Brasil, longe também, com envolvimento de pallet. Mas a gente tem hoje máquina de envolvedor de pallet em cimento, em aço, em peça automobilística, farmacêutica, bebida. Tudo que tu imaginar em pallet. Se tiver em pallet, nós temos como colocar tem solução. E a melhor solução do mundo, né? Porque é uma tecnologia que a gente evoluiu muito, trabalhou muito no desenvolvimento. Nós temos hoje 7% da receita destinada para desenvolvimento de produto. Então, é um investimento forte em cima disso. O time não é gigante, são 5 pessoas que é full em desenvolvimento. Mas depois tem tudo que envolve, né? Um produto para ser lançado, nossa, 2 anos, né, de trabalho para poder lançar. E com muito cuidado sempre, né? Não é lançou o produto, vamos colocar no cliente. Não. Uma série de testes, homologações aqui interna, validou, aí sim, o produto vai para o mercado. Né? Voltando, né, naqueles valores da preocupação do cliente que realmente tenha sucesso naquela aplicação. Né? Então, isso é um ponto muito importante que está dentro desse processo de desenvolvimento de novos produtos. E o que a gente aprendeu muito é nos especializar, né? E não vender o que você não sabe fazer. Então, isso nos ajudou muito, porque não paramos de aventurar. Vamos fazer uma máquina para, sei lá, vazar qualquer coisa que a gente nunca fez. O cuidado é gigante. E se a gente não se sentir seguro com os testes de laboratório, não vende. Aí é a pesquisa e desenvolvimento. Opa, pesquisou. Melhor não. Deu certo, aí vai para desenvolver. A gente declina de vários projetos. Não vamos orçar. Aí alguns aventureiros orçam, né? As empresas aí orçam e depois quebra a cara, porque é fácil de quebrar a cara. Então é mais ou menos isso, Ricardo, dentro dos segmentos, a linha de produto que a gente trabalha. Bom, na parte de embalagens, lógico, como um todo aqui, vários setores, mas a embalagem fala muito de sustentabilidade, né? Me fala um pouquinho, assim, de algumas ações que vocês têm implementadas, até, de repente, não só, porque tem muita coisa de sustentabilidade que o pessoal fala, poxa, no produto especificamente, tá? No caso de vocês trabalham com maquinário, o quê? Ganho energético, algum tipo de material, dentro da própria estrutura, coisa muito, muito mais além, né? Então, o que vocês têm, assim, dentro disso? Porque a gente sabe que as empresas hoje também buscam, né? Exato. O alinhamento, né? Isso vem desde o próprio brand owner, do cliente final até chegar. Então,
Ele quer saber como é toda a linha dele para saber se está tudo ok. E às vezes é imperceptível, né? Porque alguns não estão vendo, tá olhando uma embalagem, tá olhando alguma coisa, poxa, ela é sustentável, agora, mas e o processo dela? Exato. Como é que foi feito? A gente tem muito bem implementado o ESG aqui dentro, né? E dentro disso nós temos o processo de sustentabilidade. E então tudo o que a gente pode fazer aqui dentro do nosso processo, que não é uma operação poluidora, não é uma operação que a gente tenha que fazer coisas gigantes para ser sustentável, né? Mas a gente se preocupa com o básico, né? Cartão de visita restrito, por exemplo, faz digital hoje, não precisa imprimir. Então, ali é a pontinha que é o nada, né? Mas que desperta a cultura de você fazer outras coisas, né? Então, aí vai, eu preciso de embalagem para as máquinas, eu uso embalagem reciclada, né? Muitas vezes no mesmo preço que a embalagem virgem, só que é o seguinte, é um processo que eu estou pequeno que está sendo feito aqui, colaborando para a melhoria do... Então, tudo, se você for aqui nos nossos espaços de tratamento do efluente que tiver aqui, que é pouco, né, é dentro do que manda o figurino, a gente não foge disso, né? Então, então, dentro da empresa a gente tem isso muito bem estruturado, né? E eu digo, sempre dá para fazer melhor, porque nós somos inconformistas, dá para fazer muito mais. E por outro lado, eu digo que a gente vende sustentabilidade. Porque o envolvedor de pallet nosso hoje, em muitos casos, nós vamos no cliente, nós não vamos lá para vender essa máquina com simplesmente, vou te oferecer a máquina. E a gente não consegue vender. Porque se eu comparar o preço da nossa máquina com o que vem da Ásia, nós usamos o dobro do preço. Então, por preço, a gente não vai vender. Agora, quando eu vou lá e provo que a nossa máquina dá uma economia de 50%, 60%, em alguns casos até mais, mas 30% já. A empresa tem uma produção ali, uma quantidade de pallet, já vai viabilizar. Então a gente vende a máquina para economizar filme e para botar menos plástico lá fora, né? Enfim. Ter o menor, vamos dizer, índice de utilização, né? Embalar com responsabilidade. Porque a embalagem ela é fundamental, né? Não tem como tu pensar num produto sem embalagem. Hoje, se você for aqui no Brasil é um pouco menos, né? Mas na Europa, por exemplo, na América do Norte, né? Vai lá e comprar uma fruta boa, bonita, ela tá dentro de uma embalagem, né? Específica assim, né? Aqui também já está acontecendo isso. Já está começando. O que a gente precisa fazer? A embalagem ela é fundamental, não tem o que discutir. Pensar assim, uma restrição de embalagem é utopia, a gente não esquece, não tem como a gente pensar nisso. Mas com responsabilidade tu pode fazer muita coisa. Utilizando a melhor embalagem para o teu produto, sendo responsável de forma na questão ambiental. Isso hoje eu falo, já está inserido, né, dentro do mercado, né, da cultura mesmo das empresas, tudo. A única coisa que falta na sociedade como um todo. A sociedade muitas vezes fala assim, que é normal, fala, se cada um de nós fizer a lição de casa, a coisa muda. Mas aí, porque é aquela coisa do... Aí eu falo, por mim mesmo, acho que por vocês também, nós somos inconformados, né? Porque tem até um projeto junto com um amigo, né, o Bruno Pereira, que é insustentáveis.org. Por quê? Ele fala, todo mundo é insustentável. Mas o que ele quer dizer assim, ele fala, a indústria por um lado, tudo, mas principalmente a sociedade como toda, as indústrias, as empresas tentam os mecanismos exatamente para minimizar de tudo que é jeito. Agora, o consumidor comum mesmo, a gente, como tá, mas normalmente não faz diferença. Não faz muita diferença. E assim, pequenos gestos, a gente já cansou de ver propagandas, mídia falando isso, né? Mas é aquela coisa que todo mundo fala, não pratica.
não faz, não cria aquela coisa, não fica inconformado. Exato. Tem que ficar inconformado, porque daí se você ficar inconformado, você consegue. Quem aqui você transformou, né? Todo mundo, assim, num bom sentido, todo mundo entendeu isso no fato de ser inconformado. Por quê? Porque é buscar, e não é só apenas na questão do o resultado, ele vem com tudo isso aí, né? É uma consequência, né? Dos seus atos, do que você está fazendo, e a mesma coisa acontece com embalagem, né? Não. Então, Eu observo, assim, no inconformismo vem, se alguém tá vendo os jogos da Copa, por exemplo, né, o exemplo arrasta, né? Aí esses dias saiu um documentário, olha como deixaram o estádio tudo cheio de lixo e tal. Mas aí você observa no campo, né? Os caras terminou o jogo, estavam tomando água e jogando de garrafa. exato, os caras pegam e jogam assim. Joga a garrafa, assim, aí saíram os jogadores do campo, né? E ficou as garrafas jogadas lá. Que exemplo é esse, né? Então, tudo isso nós vamos transformando, porque o que nós precisaríamos fazer? Tomou água, ou consumiu o produto, descarta corretamente. Eu estava pensando, quando você estava falando, seria cômico, assim, mas interessante, na hora do jogo, o cara pedir pro juiz, espera aí que eu vou jogar ali, tá? Não. Mas assim, tô falando na questão, porque é aquela coisa, tudo bem, o cara tá lá, mas acontece, quando é a água que alguém leva, ou a equipe técnica leva lá na hora, toma, tudo bem. Mas realmente tem muito disso. Né? Não, mas eu observei agora, num dos jogos aí. Não, mas é comum isso mesmo. Na final do jogo. Saíram e ficou as garrafas jogadas lá. Não, né? Isso aí já é um exemplo que a gente não pode pactuar. Com certeza, com certeza. E aí, mas então, aí tem aquela desculpa, não, mas o cara tá jogando, o cara tá correndo, no, então, alguns vão mostrar, né, para esse tipo de situação. Quer dizer, sei lá, né? Quero falar para você aqui em relação deixa eu ver aqui, novas tecnologias, né? Assim, como que você vê essa parte de IA, a parte de indústria 4.0, internet das coisas, como que isso está? Porque imagina, nessa parte de equipamentos, deve ter tem muita tecnologia implementada, né? Ou seja, já é algo que a gente está falando com vocês que não é nenhuma novidade, né? Já é algo que já faz parte. Mas como é que você vê, principalmente em relação ao fator humano, né? Mão de obra, como é que está essa junção? Porque também tu não imagina, mas isso aí é menos mão de obra, tudo. Você precisa ter pessoas que conheçam operar ou saber fazer isso, não é? Por mais que tenha inteligência artificial, ela não vai fazer tudo sozinha. Eu espero que nunca faça mesmo. Exatamente. A gente acaba sendo sempre um fiscal da IA, né? Eu, pelo menos, sou o tempo inteiro, porque às vezes quando eu escrevo, isso não é a coisa mais básica, né? Mas eu imagino num processo industrial. Eu hoje de manhã estava num evento da Siemens, até, fornecedor nosso, parceiro. E aí estava focado nisso, né? Então, aí tinha uma pergunta lá, qual é o maior desafio hoje para tornar a empresa mais automática, tornar a empresa mais, digamos, implementar os processos de IA, né? E a gente, né? Nós precisamos de técnicos, de gente preparada para as questões de IA, né? Para implementar o Indústria 4.0, 5.0, que seja, né? O maior desafio é nós termos técnicos para isso, né? Nós estamos dando passos aqui importantes, né? E nos processos do dia a dia, né? Que tu não vive mais hoje sem os apps aí de IA, né? Uhum. Mas dentro da fábrica, o grande desafio, inclusive uma reunião de ontem com o meu time, foi de implementação de IA nas máquinas. Nós precisamos tornar as nossas máquinas de produção mais inteligentes. Dentro das nossas máquinas que a gente entrega para o cliente, a gente já está caminhando para isso também. Hoje, um case da Siemens, né, que foi apresentado, tornou nosso, né, com o produto da Siemens, virou um case mundial, foi divulgado em revistas alemãs, inclusive. E dentro desse processo de automatizar, né, seja
em 4.0, seja em implementação de IA. Tá? Então, isso tudo está caminhando muito bem aqui. Tem muito para fazer ainda, que obviamente dependemos de mãos, né? Pode ter inteligência artificial, mas vai precisar de pessoas para programar, para fazer Então, mãos e cabeças, mentes, né? muito Que cérebro, precisa usar. Por isso eu falo, no meio de tudo isso, porque a IA, na verdade, o conteúdo da IA é um processamento muito rápido, por isso que os data centers, né, estão lá, né? Tem o outro lado, né? De você também ter um consumo, né? Eu falei, porque não adianta, né? Qualquer coisa que você tenha, mesmo que você tenha lógico, a evolução que você está tendo, você tem um impacto. Qualquer coisa que a gente vai fazer no mundo tem um impacto, é gerado impacto. Você tem que ver como minimizar ele para tentar utilizar ele da melhor maneira possível. Eu sei que nessa parte mesmo, esses atum é uma parte que deve ter mudado muito, né? Porque hoje ganha energético, toda essa parte, a pegada é muito, né, menor consumo de um material, ou seja, você não tem que ter paradas, né, essa coisa tá. Acho que aí entra muito mesmo a questão da IA, de ela deixar melhor, mas sempre tem aquela pessoa que fala assim, ó, que é o mentor, fala, ó, vai lá e faz isso. Então, né, como você pedir, né, se você saber pedir corretamente, ela vai fazer. Mais ou menos essa linha. Existia a preocupação que a molecada iria ficar só na IA, né? Eu acho que a IA ela vai ser mais útil para nós, que já estamos criados, assim, do que para a molecada. Porque a gente vai saber fazer pergunta, talvez mais precisa, né? Sim, isso. A experiência vai nos fazer perguntar melhor, né? Até por causa da nossa bagagem, né? Como a gente tem toda essa bagagem de conhecimento, faz com que você saiba fazer. A caixa. Ao mesmo tempo, para o pessoal mais novo, para a molecada que está, para que eles falam, eu não quero saber, né? O termo chão de fábrica, você não sabe o que você está fazendo, cara. É um outro mundo, é uma coisa incrível, você vai ver como é que é. Você tem coisas que você vê até em filmes, coisas assim, você fala, se você for no chão de fábrica, você vai ficar fascinado. Então, e aí o que eu estava falando, nessa parte, você vê que realmente falta. Eu acho que para o pessoal mais novo, que não está, né, não mostra interesse, eu sempre uso o termo, fala, você não gosta de IA ou alguma coisa, você não gosta disso, né? Até que eles falam na questão, falei, muita coisa que você vê nos games, etc., você vai fazer isso acontecer. Exatamente. No mundo real. É lógico, coisas do bem, coisas corretas. Ontem eu estava falando com um time de operação, digo, a gente investiu muito em equipamentos, em espaço, enfim. Agora está na hora de nós investirmos na inteligência, né? Então, colocar inteligência no equipamento. Esse é o nosso desafio. A gente já está caminhando, e digo, não estamos estagnados, estamos caminhando e tornar o produto que a gente vê de mais inteligente a tornar também o nosso processo de operação aqui muito mais inteligente. E não tem volta, não tem volta. Nós aqui não estruturamos um setor, mas temos uma pauta IA que não sai da nossa agenda. Até porque vocês são inconformados. Exatamente. Então, é óbvio que vocês vão estar sempre fazendo isso. Diz uma coisa, como é que vocês veem enxergam o futuro, né, nessa parte, no setor, né, de atuação, que especificamente para a Robopac? O que vocês veem de futuro, de tendências? Quer dizer, a gente está falando da IA, mas é um presente também, né? Ela já é o presente e ela é o futuro. O que será que vai acontecer mais? Eu sei que tem muita gente que imagina, nas fábricas você vai ter uma substituição muito até parecida com o nome da Robopac, eu digo de robôs, né, operando e tudo mais, e ao mesmo tempo falou, isso depende, né, porque tem trabalhos que realmente é a questão de funcionar, mas tem um operador, é lógico que, e a coisa vai andando, ao mesmo tempo você vai ter substituição. Mas a gente sabe que até por uma questão geracional agora, a gente vê, né, que as novas gerações elas não querem muito ir para essa parte. Eu não vou usar o termo pôr a mão na massa, tá? Mas é importante que elas saibam como é que funciona todo esse sistema. E eu acho que com isso talvez elas ganhem vontade de falar e, poxa, legal, eu quero. Vou ser um conformado, eu quero realmente também ajudar e ir para isso. Porque senão vão ficar só atrás da telinha e não vai fazer acontecer nada. Esse é um negócio interessante, Ricardo, porque
eu não acredito que vai faltar gente, vai sobrar gente, tá? Vai tirar emprego nós vamos transferir as pessoas para outras coisas, que funções. Vai mudar a área, vai virar nova Nesse função, momento né? tá faltando um pouquinho, Tá né? faltando Mão de gente. obra. Ou seja, tá precisando. Tá precisando de gente. Falei, Então, gente, aí. e aí um dado bem interessante, né? Em relação à Coreia, por exemplo, nós temos, se não me falha a memória, 1.000 robôs para cada 10.000 habitantes operando, né, no processo industrial. Para o Brasil, com 10. Nossa. Tá? A Coreia não tá sobrando gente desempregada lá. Né? O nível de desemprego não é absurdo. Né? Talvez, não acompanho o dado aí, talvez é menor que o nosso, talvez igual. Tu imagina assim, o que nós temos para evoluir em sistema de automação para que a gente tenha falta de emprego, né? De novo, hoje a cidade aqui, eu tenho certeza que tem mais de 1.000 posições abertas. A cidade, né? Porque não tem pessoas para ocuparem as posições. E nos mais simples funções. E não é tanto pelo fato de dizer, olha, tá lá, você passa em fábricas, em lugares, lá, você vê que precisa-se, né? Serviços está acontecendo isso, quer dizer, não é que está faltando. Eu acho que o que está faltando é vontade. Eu acho que é muito disso, né? Talvez o assistencialismo esteja prejudicando bastante. Eu digo que prejudicando as facilidades, né? E como a gente falou no início, se você quiser trabalhar, não passa dificuldade. A nossa região aqui é espetacular e boa parte do Brasil, né? Não é só no Brasil, está acontecendo lá fora, a falta de mão. Eu vi na Europa hotéis fechados por falta de mão de obra. Então, não tem gente para trabalhar. Então, a automação ela é fundamental. Né? O mercado está... Até porque se não tiver gente querendo fazer aquilo, a automação vai fazer. Repleto de oportunidade nós estamos para automação. Repleto. Né? O que a gente tem que fazer é fazer bem feito. Fazer a automação bem feita, com as empresas corretas, responsáveis, sólidas, né? Que tenham referências. Automatiza porque, mesmo assim, tu não vai tirar gente, não. Não é como no passado, vamos vender uma máquina para tirar 10 pessoas. Não, esquece. Vai realocar. Simplesmente vai realocar as pessoas. Mas a automação, ela, no Brasil, tem absurdos de oportunidades, né? Para que nós, como indústria de automação, né, possa crescer e fortalecer. E os clientes nossos serem muito mais competitivos, né? Hoje, embora a gente ainda tenha um custo de produto maior que a Europa, custo de produto, mas a mão de obra nossa é mais barata que lá, né? Porém, a pessoa com o piso aqui vive melhor que uma pessoa lá. Se nós pegar aqui o nosso montador de máquinas, que não é piso, né? O montador de máquinas aqui, ele com a remuneração daqui, ele vive melhor do que vive o europeu com a remuneração de lá. Né? Ele vive muito melhor. Né? Então, o nosso setor ele remunera muito bem. Né? Ele remunera muito bem e forma, né? Forma as pessoas. Nosso setor é maravilhoso. Não é mais aquelas mecânicas, né? Aquelas de ferro metalúrgico. Tem fábrica bonita, fábrica limpa, arrumada, né? Então, a gente vai despertar aí a galera aí para vir para mão na massa, para trabalhar para ser independente, né? Isso é o maravilhoso. Com certeza, e eu falo, isso aí até gera uma coisa que o pessoal fala muito, né? De propósito. Assim, é um negócio, você não vai conseguir propósito com assistencialismo. Às vezes, mas o propósito é falar, tá bom, então eu tenho tempo livre para fazer o quê? É quando você vê, você está fazendo besteira. É verdade. Né? Tá até criando aí, tá indo para algumas coisas, não vou entrar muito nos méritos, né, de jogos, que for, entendeu? Não que, Manuel, a melhor maneira de você tentar sair, vamos dizer assim, do buraco é trabalhando. Construindo, né? Eu acho que o melhor assistencialismo que existe é trabalho. É aquela coisa, é a troca, né? Por isso falo, os colaboradores, né? Um colaborando, você colabora com todos, você colabora com você,
com a empresa, com a sua família, né, com uma comunidade, com um país e ponto final. Agora, você acha que isso é longe, quer caminhos mais fáceis? Eu, pelo menos, não consegui até hoje e não vai ser. A gente olha, é lógico, né, por sendo inconformado, acho que é por isso também que eu digo, até também eu entendo muito a posição de vocês, também sou inconformado, porque não, a gente tem que fazer, e esse é um dos motivos da gente estar aqui, passar a mensagem que vocês estão aí para o pessoal, dentro, principalmente da palavra que eu falo de indústria, eu falo assim, eu acho indústria uma palavra muito importante, você tem que ter, quanto mais indústria tem, mais se gera, e todo mundo sempre tem uma ideia, às vezes, quando você usa a palavra de indústria, que a indústria ela não é sustentável, como eu falo, mudou muito. Hoje você entra dentro do ambiente, tudo, e quanto que é, até porque eu falo assim, se não tivesse, seria um caos. Não. Né? Como se não tivesse embalagem, seria um caos. É tudo isso que leva a você evitar desperdício. Não se sustenta, né? Né? Se não se adequar a essa nova realidade, não se sustenta por muito tempo. Eu falei, a embalagem tem esse papel. Não. E aí, perguntando um pouquinho aí, só para finalizar, até com vocês, da tua opinião aí, sua, Judenor, o Simon também, o que para vocês, quando vem na cabeça, quando fala a palavra embalagem, o que vem? Fala aí, Simon. Eu falei tudo já. Não, você vai falar também. Mas não, assim, vou o falar que vem também na isso. sua cabeça? Eu falei que eu sei que é Mas difícil eu uma vou lá, definição, vou mas dar uma entrada aqui para a embalagem. Eu até falei agora há pouco, né? Eu acho que a embalagem é necessária. Embalagem é necessário. A gente não tem como hoje não. Se você olhar para a construção civil, né, a tijolo está vindo embalado, né? Por quê? Porque tem muita coisa que aliada à embalagem, que também tem uma relação ambiental. total. Né? O que a gente faz aqui? O processo de envolvimento de pallet, por exemplo, ele está aliado à segurança, a desperdício, né? A produto ser jogado fora, ser descartado. Nós queremos gerar segurança no produto, questão ambiental, diminuição do plástico aplicado, nós temos a segurança do produto, né? Nós temos um transporte mais seguro, né? Então, a embalagem, ela eu diria assim, a palavra que combina é necessária, né? Porque ela vai embelezar, ela vai proteger, ela vai te dar uma segurança alimentar. Então, não tem como nós pensar sem, né? fora disso, né? Tem tudo isso, né? Necessidade ela é 100% necessária para todos esses pontos, e também eu vejo como um mecanismo hoje de comunicação. Né? A embalagem fala muito sobre o produto, sobre o que tem ali dentro. Né? Não é só para proteger ou somente isso, né? Faz parte, mas é um meio de comunicação com o consumidor, é um meio de comunicação que vai usufruir daquele produto. Então, eu acredito que a embalagem, nesse ponto, tem um papel muito importante também, né? Então, a gente tem um produto muito bom, mas se uma embalagem talvez não reflete aquilo, talvez ele não vai ter o espaço que teria no mercado, e vice-versa, né? A gente encontra produtos que talvez não são tão interessantes assim, mas com a embalagem tem esse valor percebido. Então, eu vejo que isso também é algo muito importante, é um canal de comunicação. Exatamente. Isso. Muito bom. Acho que é mais ou menos isso. Joia. Embalagem é necessária. É necessário. Até dizem, embalagem é vida mesmo, porque né, quem vê acha que não é. E é totalmente a necessidade, eu falo, é uma necessidade do bem, né? Porque realmente. Bom, geralmente eu finalizo assim, mas eu vou falar uma coisa para vocês assim, em cima, lógico, disso, mas que mensagem que vocês deixam para assim, para a vida, o que vocês pensam aí para o futuro, para as próximas gerações, principalmente dentro do negócio que vocês atuam? Vai lá, Sam. Depois eu fecho. É justamente isso, né? Em relação a um dos valores aqui que a gente tem muito forte no conformismo, né? Não se acomodar, não se conformar com a realidade de hoje, né? Buscar métodos diferentes de fazer coisas novas, enxergar o lado, os lados que te entornam ali como algo positivo, cuidar do ambiente que tu vive, buscar conhecimento, buscar informação e realmente botar a mão na massa, literalmente, para fazer as coisas acontecerem.
Eu tenho uma... Inclusive eu escrevi um artigo muito tempo atrás aí sobre isso, né? A gente fala muito do ensinar a pescar, né? Para juventude, enfim, a galera que está chegando aí para o mercado de trabalho, a gente precisa, além de ensinar a pescar, é degustar o peixe, né? E a mensagem que eu deixaria é: se você aprender a pescar direito, que é trabalhar, vamos aprender a trabalhar, vamos trabalhar direito. Eu vou ter autonomia para ter o peixe, né? Para comprar o que eu quiser, né? E degustar da forma que eu quiser. Se eu quiser, eu tenho autonomia financeira, quero comprar roupa, eu compro o que eu quiser, né? E o que tiver ao meu alcance, mas aquilo é dentro da tua realidade. E espaço, Ricardo, tem demais, né, Simon? Tem muito espaço, assim, a gente está carente de gente boa, de gente guerreira, de gente que quer progresso, né? Então, eu diria que a galera precisa olhar para a questão do, eu preciso aprender a trabalhar, mas é difícil, mas colocar também lá na frente que a independência, o sabor daquilo que eu vou conquistar sozinho com minha própria competência, com minhas próprias pernas, né? Então, a gente nasceu, se criou assim, o Simon vem da mesma história, assim, de dificuldade, e aprendeu e foi batalhando e continua crescendo, né? Tá com nós aqui, cresceu bastante, tem muito espaço para crescer ainda, faz um baita trabalho no marketing, faz um baita trabalho, e isso eu posso falar de todo o time, não falo só do Simon, eu falo de todo o time, né? Poderia nomear um a um, né? E a mensagem que eu deixo também pro empreendedor, ou pro empresário, pro gestor, é que não tem nada mais importante do que gente. Se nós não formos cuidadosos com gente, a gente não vai ter empresa sólida, né? E o cuidar, ele tem várias formas de você cuidar das pessoas, né? Inclusive, dá uma abertura para ensinar a gestão financeira particular, né? A ser respeitoso, né? Nós temos aqui, para você ter uma ideia, está uma das questões, né? Horário flexível. A pessoa pode chegar aqui com 2 horas de tolerância de manhã e sair de tarde com 2 horas de tolerância, é isso, né? Se ele quer, que ele possa buscar o filho na escola, levar o filho, enfim, né? Ou fazer qualquer coisa que ele desejar, seja filho, filha, ou esposo, pai, mãe, cuidar das pessoas lá também, né? Ou seja, a gente dá oportunidade, cuida de quem está diretamente contigo para que ele possa cuidar de quem está indireto. Então, eu tenho na mente assim, nós precisamos evoluir tecnologicamente, nós precisamos melhorar o processo e tudo isso vai ser feito por gente. E se nós cuidarmos das pessoas, nós vamos ter sucesso garantido, porque elas vão cuidar das coisas para nós, né? Cuide das pessoas e elas cuidarão de tudo. Minha opinião é essa, né? E para a galera que está vindo aí, acreditem que tudo vai dar certo. Não é isso, né, Ricardo? Acho que é mais ou menos por aí. Cara, maravilhoso. Muito bom ouvir isso de vocês. Eu acho que é uma dose de otimismo necessária e não o pessimismo, muitas vezes, que a gente vê, porque é isso, é acreditar, né? Eu vejo aí que nem, sei lá, o pessoal gosta muito de ver jogadores, ou alguns, né, digo influenciador, né, mas eu falo, seja um influenciador com conhecimento de causa, principalmente um que passou por toda uma trajetória para até chegar num lugar e poder falar isso para alguém. Aí é diferente. Para mim, isso sim é uma coisa, porque eu venho da época que vocês, creio que também a gente ouvia dos pais, né? Olha, cuidado com as más influências, né? E a palavra influenciar hoje, ela virou o jogo, né? Quer dizer, ela se tornou uma palavra mais positiva do que negativa. Então, já que ela é para ser positiva, que ela seja positiva com propósito mesmo. Com propósito, exato. Né? Falando, não, é por isso que eu influencio, eu estou influenciando para o bem. E a gente sabe o quanto que a gente vê de pessoas que são influenciadas por um outro caminho. Exato. Né? Então, a mensagem que vocês deixaram, toda essa conversa, que eu sei que é pequeno
contínuo que vocês têm na história de vida de vocês. É muito legal. E eu falo principalmente aqui, você sabe o quanto eu sou fã aqui, falo do Rio Grande do Sul, aqui da região mesmo da Serra. Muitas vezes eu falo, meus amigos que têm em Porto Alegre ficam um pouco assim. Eu falei, você vai mais para lá? Eu falei, eu vou mais para lá, sim. Eu vou mais para Caxias, eu vou mais para Bento. Eu tenho um grande parceiro também, Guaporé. Olha aí. Então, por quê? Porque a gente vê a essência de vocês. Entendeu? Então, para mim, o que me atrai é exatamente toda a história de vida que vocês têm e continuam passando isso para os mais novos, para todos os mais, e para aqueles que ainda não entenderam. E para mim sempre é uma aula ouvir isso de vocês. Então, de novo, super obrigado aí. Isso aqui não é apenas um podcast, é um ensinamento de vida. Então, obrigado a você, obrigado. Ricardo. Essa questão, né, que você fala de influenciar, né? Aqui a gente não está querendo protagonizar nada, né? É levar uma mensagem para as pessoas para que entendam um pouco do que está acontecendo hoje dentro da indústria, né? E a indústria transforma, né? Então, quer dizer, quando tu transformou uma commodity em um produto em tecnologia, tu está gerando riqueza, mas tu está distribuindo a riqueza, né? Se eu pegar o minério de ferro, que a gente exporta para a China e para outros países, sei lá, ele não distribui riqueza nenhuma, né? Ou muito pequena distribuição. Agora, se eu pegar aqui o hectare de uva, que ele se transforma em vinho ou em suco, a distribuição de riqueza da transformação disso é absurda, né? E vai o pacote todo, né? Exato. Então, desde a origem mesmo do produto, com embalagem, com envase, com tudo sai tudo aqui. Isso é valor, isso é o famoso valor agregado. Agregar valor e, né, distribuir a riqueza, fazer o progresso, ajudar pessoas a melhorar de vida, né? Então, fica muito mais fácil a molecada aí assistir os influencers lá que batem foto no jato lá, né? Que talvez pagaram até para fazer uma foto no jato e não tem o jato, né? Alugou aquele carro importado, ostentou, tudo mais. Aqui nós estamos falando da realidade, né? Do fato. É assim, né? Simon chegou aqui, fez por merecer e tá onde está. Então, independente, com família, sabe? Construiu algo legal, está deixando um legado para construir. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo sempre aqui na nossa terra. Obrigado, Judenor. Obrigado, Simon, novamente. E tenho certeza que vai ser para... Fala até o pessoal que muitas vezes não entende, né? Poxa, o podcast, ele vai... O que é interessante disso daqui é que no final das contas, eu falo assim, eu estou finalizando, mas assim, a gente fica mesmo num bate-papo e mostra como isso aqui é transparente, né? Isso sai de cada um de nós. Dentro. Então, quando você realmente passa isso, é a mensagem que vocês deixaram, e eu tenho certeza que isso vai ajudar, né? Eu brinco até para quem assistir, né? Mesmo que avance, né? Eu falo, o YouTube hoje tem até a ferramenta, peraí, ele vai falar mais rápido. Eu falo assim, essa falta de paciência, e olha que eu sou um impaciente, viu? Mas hoje eu estou sem paciência, com tanta gente sem paciência, principalmente alguns mais novos. Falei, calma, porque você já está assim. Agora você vai chegar. Eu não lembro qual desenho que tinha a pessoa que pegava, ela pegava e explodia. Entendeu? Não pode. Acho que tudo tem. É normal a gente, quando fica mais velho, ficar um pouco mais impaciente, mas a gente também tem que ficar um pouquinho mais. Em vez de ficar impaciente, fique inconformado para melhorar o mundo. É isso aí. É isso que tem que ser. Bora lá. De novo. Obrigado aí. Obrigado novamente pela conversa. Muito que bom. eu falo, e tamo junto aí. Show de Parabéns bola. pelo trabalho de vocês. Obrigado, Ricardo.